A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você, meu amigo e irmão na fé em Cristo Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Estamos aqui por intermédio deste canal de bênção para aprender da palavra de Deus, para conhecer as histórias da Bíblia Sagrada, pois a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. E você que se menospreza por ser jovem, por estar começando, eu tenho uma palavra da parte do Senhor, que está em 1 Timóteo, a carta que Paulo escreveu para Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo dando a instrução para Timóteo, que estava sendo separado como pastor, e ele era jovem. E Paulo diz para Timóteo: ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Paulo diz: ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra. Porque o soldado de Cristo, o cristão, ele tem que manusear bem a palavra da verdade. Como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. O comportamento, a maneira de se comportar, de entrar e sair. No amor, pois o Senhor ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É querer ver o bem das pessoas, como se você quisesse o seu também. Da mesma forma que você quer o bem para a sua vida, também quer o bem para a vida das pessoas. E ele diz: na fé, na pureza, e por intermédio desta palavra, nós vamos estar aqui falando de um jovem também, chamado Davi, quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ninguém via as coisas que Davi ele fazia quando estava pastoreando o rebanho do seu pai. Quando vinha o urso, quando vinha o leão, ele enfrentava o urso, ele enfrentava o leão. Ele matava o urso, ele matava o leão para tirar a ovelha da boca do leão e do urso. E ninguém, as pessoas não viam essas coisas. Mas Deus, que vê todas as coisas, via todas essas coisas que Davi estava fazendo. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. Naquele tempo havia um rei chamado Saul, e Deus havia rejeitado Saul. E Deus enviou o profeta Samuel para ungir um rei até a casa de Jessé, pai de Davi. E quando o profeta Samuel ele chega na casa de Jessé, ele diz: eu vim aqui para ungir o rei de Israel. E Jessé, o pai de Davi, começou a trazer todos os seus filhos, os mais velhos, os mais robustos. E Deus disse para Samuel: não é nenhum desse, pois eu não olho para a aparência, e sim para o coração. Pois o Senhor ele não vê, ele não enxerga as coisas como nós seres humanos enxergamos, pois nós olhamos para a aparência, mas o Senhor olha o que nós temos aqui dentro do nosso coração.
E o profeta Samuel disse: acabaram-se os teus filhos? Ele disse: não, ainda tem um que está pastoreando as ovelhas no campo, chamado Davi. E o profeta Samuel disse: manda chamá-lo. E quando Davi chega, Deus diz: é este que eu escolhi. E o profeta Samuel unge Davi como rei de Israel. Mas levaram-se um tempo para todas essas coisas acontecerem. E Davi continuou, mesmo sendo ungido rei de Israel, Davi continuou fazendo aquilo que fazia, cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto os irmãos mais velhos de Davi, eles serviam no exército de Saul, o rei de Israel, que ainda estava reinando. E eles faziam parte dos soldados e serviam ali no exército do rei de Israel. E nenhuma dessas, Jessé, o pai de Davi, chamou Davi e disse: vai até onde estão os teus irmãos, no campo de batalha, que eles estão na peleja contra os filisteus, e leva alimento para eles. Você vê que Deus, ele cria as oportunidades. E Davi, ele foi levar os alimentos para os seus irmãos. E quando Davi ele chega, ele começa a ouvir algumas coisas diferentes ali. As pessoas amedrontadas, falando de um gigante que estava desafiando o exército do Deus vivo. E todos estavam amedrontados, pois já havia 40 dias que aquele gigante estava desafiando, que se tivesse um homem que tivesse coragem de enfrentá-lo, eles se renderiam, mas não tinha um que tivesse coragem de enfrentá-lo, inclusive o próprio rei Saul. E Davi, ouvindo essas coisas, Davi procurou saber o que estava acontecendo. E a Bíblia diz no versículo 23, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou como de costume, e Davi ouviu isso. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele, apavorados, e diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Foi o que Davi perguntou. Qual será a recompensa? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a fé deste homem. E os soldados repetiram-lhe aquela palavra, dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Então os soldados falaram: essa será a recompensa de quem o matar. E o irmão mais velho de Davi, quando Eliabe, no versículo 28, quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois descesse para ver a batalha. Você viu, Davi estava conversando com os soldados, e quando o irmão mais velho de Davi o ouviu
e viu ele conversando com aquelas pessoas. Ficou furioso. Mas o irmão mais velho, na verdade, era inveja de Davi, pois não foi ele que foi levantado como rei, e sim Davi, seu irmão mais moço. E quando o irmão mais velho de Davi viu ele ali, ficou furioso e disse: que foste que vieste fazer aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? E ele disse: eu conheço a maldade do teu coração, pois achava que Davi estava com más intenções. Mas Davi só foi até aquele lugar porque o seu pai o enviou até lá. E ele foi obediente, e foi. E quando estava ali vendo todas aquelas coisas, procurou saber o que estava acontecendo. E disse: quem é esse? Quem ele pensa que ele é para desafiar o exército do Deus vivo? E continuando, no versículo 29, Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar. Davi disse para o seu irmão: que foi que eu fiz? Será que eu não posso nem conversar? Então se voltou para o outro e repetiu suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvir o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém te desanime por causa dele. Teu servo lutará contra este filisteu. Davi foi levado até o rei Saul. E Davi disse que enfrentaria Golias. Porém, no versículo 33, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra este filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Você vê que o rei Saul, ele olhou para Davi e viu que ele não tinha fisicamente condições de enfrentar aquele gigante chamado Golias. E Davi, olha o que Davi diz para Saul. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. Olha o que Davi disse. Pois Davi estava sendo preparado para quando chegasse uma oportunidade que nem essa. Imagina uma pessoa que já tem enfrentado o urso e o leão, que seria aquele gigante para ele enfrentar agora. E Davi, ele continua falando: o teu servo matava tanto o leão como o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Você vê que antes disso tudo aqui, de Davi chegar até a presença do rei Saul, seu irmão ficou furioso. Você vê que ele ficou com inveja. E a inveja é uma das piores coisas que tem. Porque nem o irmão de Davi mais velho teve coragem de enfrentar o gigante e nem quis deixar que Davi o enfrentasse. Pois ele disse: que foi que tu viesse fazer aqui? Pensa que eu não sei da maldade do teu coração? E Davi continuou conversando com as pessoas ali, procurando saber, e foi levado até o rei Saul, dizendo que ia enfrentar o gigante. E
quando o rei Saul viu pela sua aparência, viu que ele não tinha capacidade, mas ele falando um pouco da experiência, das coisas que ele já tinha vivido, ele disse: da mesma forma que Deus me livrou e me deu força, da mesma forma que Deus me livrou do urso e do leão, também me livrará desse gigante. E o rei Saul disse: que o Senhor seja contigo, vai. E quando ele tentou colocar as armaduras dele em Davi, não deu certo. Saul colocou a sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Você vê que as armaduras do soldado, ou seja, a armadura do rei, não se via em Davi, pois ele não conseguia nem andar, mas ele sabia bem manusear aquilo que ele tinha. Ele andava com o cajado, com a funda, e ele só precisou dessas coisas, pois Deus, ele potencializa aquilo que você sabe fazer. E Davi sabia bem manusear aquelas coisas, como a funda, pois era assim que os pastores protegiam as ovelhas. E Davi sabia bem manusear essas ferramentas. E sabe isso que você sabe fazer bem. Por intermédio dessas coisas, Deus, ele opera maravilhas. Assim como lá com o apóstolo Paulo. Você vê que quando o apóstolo Paulo ele colocava os lenços sobre o seu corpo, quando aquele lenço ele era enviado para as pessoas, quando tocava no enfermo, o enfermo era curado. Os demônios batiam em retirada. Para você ver que Deus potencializa aquilo que está na mão de um ungido. E assim como essas ferramentas que Davi tinha, o cajado como pastor, a funda para proteger as ovelhas, foi somente com essas ferramentas que Davi foi. E principalmente a fé no Deus vivo, em quem ele acreditava. Pois como nós falamos, ninguém te menospreze por ser jovem, procura ter a palavra, procura ser exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé, pois Davi, cheio de fé, ele vai até aquele gigante. E no versículo 41, diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou. Você vê, ele olhou e não deu nada por Davi. Olhou o tamanho de Davi, pequeno, jovem, e disse, e menosprezou, ele desprezou Davi. Não deu nada por ele, pois ele olhou para a aparência. Aquele filisteu olhou e disse, oxi. E olha o que ele disse: quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu desprezou e disse a Davi, por acaso sou um cachorro, para que venhas contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Mas ninguém pode amaldiçoar o ungido de Deus, pois é Deus quem o abençoa. E disse mais a Davi, vem atacar-me e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Ele já tentou amedrontar Davi,
vem que eu vou entregar o teu corpo às aves do céu ainda nesse momento. E Davi respondeu: tu vens a mim atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pois ele não estava afrontando apenas aquele soldado, mas sim ao Deus vivo. E não tinha ninguém que tivesse coragem no meio daquelas pessoas, mas Deus já tinha levantado Davi. Pois é Deus que capacita os seus escolhidos. E Davi já tinha sido preparado no campo, quando cuidava das ovelhas enfrentando o urso e leão. E quando chega na frente de todos, o inesperado acontece. Pois ninguém dava nada por ele, mas ele foi cheio de fé, acreditando no Deus em quem ele servia. E disse: tu vens a mim com lança, com espada, com escudo, com tudo isso. E eu venho a ti, eu venho aqui em nome do exército do Deus vivo, em nome do Deus de Israel. Eu venho aqui em nome do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e se aproximou para se defrontar com Davi, este foi correndo para o combate, para enfrentar o filisteu. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou com a funda, ferindo o filisteu na testa. Davi, quando Golias ele veio para o atacá-lo, Davi também foi de encontro. E Davi tirou uma pedra daquela bolsa do alforje e colocou ali na funda, que ele sabia manusear bem. E o Senhor potencializando aquela funda. E quando Davi ele arremessa, vai diretamente na testa daquele gigante. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa dele e ele caiu com o rosto em terra. Você vê que quando Davi ele lançou e atirou aquela pedra, a pedra foi de encontro e acertou bem na testa do gigante. E a Bíblia diz: assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo e o matando, e Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Davi não precisou de uma espada na mão. Ele só acreditou no Deus em quem ele servia. Independente de quem as pessoas falem de você, critique, te menospreze, não dê nada por você. O que importa é o Deus que você serve, em quem você acredita. Pois, por intermédio dessas coisas que você tem, neste momento, assim como Davi naquele momento, ele sabia manusear bem aquela funda. E aquilo foi o essencial naquele momento. Não precisava de mais nada.
pois Deus potencializou aquilo que estava na mão de Davi. E somente com uma funda e uma pedra, Davi derrubou um gigante. Pois a fé que ele tinha no Deus vivo. Então, com esta tua fé, ainda que as pessoas não acreditem, mas creia você. Como também disse o apóstolo Paulo, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Não espere as outras pessoas acreditarem. Creia você. Davi não estava ligando para as opiniões das pessoas, porque todos olhavam para a aparência e via Davi um jovem, um moço, e pela lógica humana não tinha possibilidade de Davi derrotar um gigante. Mas Deus, quem conhece, e Deus quem capacita os seus escolhidos, capacitou Davi para este momento. E Deus age na contramão da lógica das coisas. Louvado seja Deus. Aquilo que é insignificante para os homens, para as pessoas, Deus ele faz grandes coisas, assim como fez com Davi. Também ele fará com você, que tem o coração dedicado a ele, que procura sempre o agradá-lo. Deus ele honrou a fé de Davi e ele também honrará a tua fé. Então somente creia. Não se preocupe com a opinião dos outros, o que os outros dirão, o que os outros pensam de você. Porque o mais importante não é quando tem pessoas te vendo, e sim quando você está só e somente Deus é quem te vê. Pois somente Deus estava vendo Davi no momento em que ele enfrentava urso e leão. E quando chega num momento que nem este, a fé de Davi, inabalável, um guerreiro destemido, e Deus criou a oportunidade. E daí então, Davi começou a ficar mais perto dos exércitos. E ali começou, até que Davi chegasse a se sentar no trono. Você vê que é Deus que prepara, é Deus que cria as oportunidades. Então, se você é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Pois Davi, ele foi fiel quando estava cuidando das ovelhas, arriscando até a sua própria vida por elas. Ele foi fiel naquele pouquinho, e por ele ser fiel, o Senhor fez ele cuidar de um grande exército, ser rei de uma nação. Louvado seja Deus, por ele ter sido fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocou. E assim você que ouve esta palavra, assim como Deus honrou a fé de Davi, pois nesta batalha, nesta peleja que Davi enfrentou Golias, o verdadeiro gigante foi Davi. Pois ele mesmo sendo pequeno, jovem, moço, enfrentando um guerreiro experiente, e além disso muito gigante, muito grande, Davi foi o verdadeiro gigante nesta batalha. E às vezes ninguém pode dar nada olhando para você, mas você não sabe o grande guerreiro
que existe dentro de você. Pois foi Deus quem te escolheu. E é Ele quem capacita os seus escolhidos. Pois se Deus te colocou nesta situação, Ele sabe que você irá conseguir passar. Pois Ele sabe de todas as coisas. E se Ele te colocou nesta batalha, neste lugar onde você está, é porque Ele já te deu a vitória. Somente creia, assim como Davi, em todo momento, acreditando no Senhor. A fé de Davi. Deus honrou a fé de Davi. E somente com aquelas ferramentas que ele tinha, o gigante caiu por terra. E assim, esse obstáculo também cairá por terra. Somente creia. Assim como Deus foi com Davi, também contigo Ele será. Pois Ele honra aqueles que honram a Ele. Amém, meu irmão? Então assim eu deixo esta palavra. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. E não se esqueça, não se menospreze, pois você é um grande guerreiro. E foi o Senhor quem te escolheu. E é Deus quem capacita os seus escolhidos. Nunca se esqueça disso. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.